Olá! Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live pelo Jubileu de Prata da Negracim. Eu sou Jennifer Ferreira, estou coordenadora da Negracim e estou muito feliz com vocês, tá bom? Muito obrigada a todo mundo, galerinha, que assistiu a nossa última live. Que show a Neia e o Lucas deram aqui pra gente, falando todo aquele histórico. Tá lá na página, corre lá, dá uma olhadinha. Para você que não assistiu, tá lá na nossa página do Facebook, procura a gente no Insta, procura a gente no YouTube, estamos lá também, nós tá que tá, estamos nas redes sociais aí, buscando o empoderamento do nosso povo, cuidando do nosso povo preto, para ir para frente, para ir para cima, se empoderar, se politizar e comemorar esses 25 anos da Negracim. Não é qualquer entidade que faz 25 anos, mesmo com dificuldade, mesmo com probleminha aqui, probleminha ali, mas resistindo e persistindo. Estamos na luta, estamos à frente. Como eu disse, eu sou Jennifer Ferreira, estou coordenadora Negracim. Eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa missão. A nossa missão é conscientizar e valorizar a mulher negra na sociedade, desmistificando as desigualdades de raça, gênero e classe social, elevando sua autoestima, empoderando-a para que possa atuar efetivamente na transformação social. Essa é a nossa Negracim. Gente, foi maravilhosa a nossa live anterior, mas hoje não tá diferente, não. Nós tá que tá, viu? Estamos aqui nada mais, nada menos com o urbanista Luiz Henrique da Silva. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Oi, Jennifer. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu queria agradecer por poder estar aqui hoje com vocês. Nós que agradecemos, assim, imensamente. É muito orgulho, é muita alegria, é uma satisfação enorme para a Negracim ter Luiz Henrique conosco. Então, muito obrigada por você ter dito sim ao nosso convite, muito obrigada por você ter abraçado a nossa esse ciclo de lives. E estamos aí, vamos conversar. E a gente já começa, eu quero saber mais de você. Luiz Henrique, fala para mim quem é tu, por onde anda, o que tem feito, o que faz. Vamos conhecer você um bocadinho. Tá bom. Bom, meu nome é Luiz Henrique, né? Eu moro aqui em São Bernardo do Campo. Eu tenho 28 anos. Eu sou formado arquiteto e urbanista, né? Fazem 3 anos. O nome é mais chique do que a profissão, tá? A gente fala, mas o nome é muito mais chique do que a profissão. Então, bom, eu sou ativista aqui em São Bernardo também, então eu faço parte de alguns coletivos, né? Faço parte de um coletivo que é o Coletivo Mude, que a gente faz ações em praças, espaços públicos. Faço parte de um coletivo que chama Contrafluxo, que foi onde eu conheci a Negracim, né? Depois a gente vai contar um pouco mais sobre isso. Eu faço parte também hoje aqui, devido à pandemia, eu e alguns amigos a gente fundou um observatório popular da Covid-19 aqui em São Bernardo do Campo. Então a gente tem acompanhado os dados da pandemia também, então, porque a gente entende a importância de dialogar isso com as pessoas, né? Então a minha quarentena praticamente foi falando de pandemia, mas no sentido de desmistificar e de aproximar as pessoas dos dados, né? Porque acho que é muito importante isso. Que a gente ainda está, né, na pandemia, então é importante que isso seja enfatizado. E, bom, de vida, assim, né, contando um pouco da minha vida, eu sou artista também, né, tô aqui cheio dos meus quadros aqui pendurado, artista que faz galeria dentro de casa, porque não tem onde expor. Uau! E, bom, o Eu que vi mais? um ali lindo. A gente vai pintando aqui, ó, vai mostrando aqui, assim. Bom, o que mais? Deixa eu ver, posso contar. Bom, eu sou um bandista também, acho que isso conta um pouco de mim também, né, um pouco de quem eu sou, um pouco da minha vida, assim. O que mais? E é isso, assim, a gente vai vivendo e vai fazendo de pouco tudo. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu acho que foi muito legal conhecer a Negracim, o movimento de vocês é muito legal, vocês trouxeram uma coisa para mim que eu não tinha, de conhecer um pouco o território por esse olhar da mulher negra, né? É muito importante. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui falando com vocês hoje. Ai, como eu disse anteriormente, é muito feliz para nós. Quando a gente pode
reproduzir informações, plantar, semear mais informações para o nosso povo, poder divulgar o que somos, como trabalhamos e os nossos objetivos, e através de parceiros, assim como você, assim como tivemos a Né e o Lucas semana passada, e todo esse ano a gente, graças a muito esforço, muita união, muita luta, muita batalha, a gente tem conseguido parceiros parceiros maravilhosos que estão com a gente, e a gente tem alavancado cada vez mais o ensinamento para a nossa população. Isso já é gratificante demais. Então, em nome da Negracim, em nome de todas as nossas meninas, eu só posso dizer muito obrigada, tá bom? Mas, vamos começar assim. Conta pra gente aí, tem um projeto, eu quero saber do projeto. Conta pra gente, fala pra gente do projeto. Tiago, vai! Bom, vamos lá. O projeto, né, que foi onde eu conheci a Negracim, né, e de certa forma o território, né, como um todo do ABC do MRR, foi o Laboratório ABC, né. O Laboratório ABC foi uma parceria, o SESC convidou nós do Contrafluxo, né, do qual um dos coletivos que eu faço parte, para fazer um mapeamento dos coletivos, agentes e ativistas do ABCD-MRR como um todo. Então, a gente fez um mapeamento entre finalzinho de julho até outubro, a gente fez um mapeamento composto de 5 encontros, onde a gente conversou sobre o território. A ideia era conhecer, reconhecer e articular os coletivos do território do ABCD-MRR, porque a gente entende que o território é muito rico aqui, né, no ABC. Bom, como a Negracim está em Santo André, a gente entende a importância que esses coletivos têm nas suas cidades e a importância que esses coletivos têm de se intercomunicar, né, de fazer ações interligadas, onde a gente possa fortalecer o território, né, do ABCD-MRR, porque a gente vê muito como um fragmento, a gente vê ações espaçadas, mas que poderiam estar juntas e se unindo, assim. Acho que hoje eu estar aqui, eu como morador de São Bernardo, atuante em movimentos aqui em São Bernardo, conversando com vocês aqui de Santo André, já mostra essa articulação, né, dessa rede, que é muito importante. Bom, contando um pouco do projeto, né, vou pedir para o Zeca compartilhar a tela, que aí acho que fica mais dinâmico, né, que aí eu vou mostrando e vou falando para vocês um pouco de como foi o projeto. O projeto, né, então, ele foi constituído de 5 encontros. Esses encontros, eles aconteceram de forma online, né, devido à pandemia. Só que antes da gente chegar nesses encontros, o que aconteceu? A gente fez um mapeamento com esses coletivos. E aí, como que a gente mapeia os coletivos, né? Que foi a parte mais complicada. Eu comecei buscando os coletivos como eu fiquei responsável pela parte de mapeamento, né? A gente começou, vamos pesquisar no Facebook os coletivos. Pesquisa no Facebook, coloca lá, coletivos de Santo André, coletivo não sei o quê, coletivo de São Bernardo, de Diadema. Só que a gente entende também que nem todo coletivo, ainda mais agora na pandemia, está tendo acesso às redes sociais. E nem sempre é tão atuante pelas redes sociais. A gente entende que muitas pessoas são de trabalho de base, né? São trabalho de estar lá, de estar trabalho braçal, de estar conversando no cara a cara com as pessoas. E aí a gente falou, bom, conseguimos algumas pessoas. O que mais fortaleceu essa rede foi a comunicação entre coletivos, onde, por exemplo, né, como eu conheci a Negracim? Eu conversei, acho que foi com o Sandro Nicodemo, da Casa Viva Lilás. Aí o Sandro Nicodemo passou o contato do Ed, do MDDF, e aí o Ed, do MDDF, me passou o contato do Negracim, que, acho que, se não me engano, foi com a Rosane a primeira vez. Posso estar enganado no nome, mas acho que foi a Rosane. Aí depois eu comecei a falar com a Sandra. E aí a gente começou essa interlocução, porque a gente entende que essa rede é muito maior. E aí, quando a gente consegue conversar pessoalmente com as pessoas, fica mais fácil. Então a gente conversou, aí eu conversei pessoalmente com cada um, liguei para os coletivos, porque a gente também não queria que fosse algo superficial. Vou mandar só um formulário para vocês preenchem. Não, a gente queria que os coletivos participassem, que eles se sentissem participantes e membros atuantes desse projeto desde o começo. Então a gente fez um mapeamento, esse mapeamento ele não tinha um foco específico. A ideia era mapear coletivos, agentes, atuantes do território que trabalhassem todas as áreas, sendo ela social, sendo ela ambiental, cultural, artística. Então não tinha essa pretensão de ter um recorte específico, porque era exatamente a gente conversar com todo o território, com todo mundo que atua. Daí a gente partiu para a parte prática, né, para os 5 encontros. Eles aconteceram entre final de agosto até outubro. Foram 5 encontros online, né, a gente utilizou essa plataforma, e a ideia foi mapear. Então, a partir de uma entrevista inicial, a gente mapeou esses coletivos. Por que a gente quis mapear? A gente queria
entender como que as pessoas viam o território, como que as pessoas atuam sobre esse território, através de como esse território foi constituído, do como ele é hoje e como ele poderia ser no futuro. E as percepções de cada coletivo sobre esse território, né? Então, eu vou contar um pouquinho de como foi o processo, e aí, qualquer dúvida, você vai me chamando aqui, Jennifer. Acho que aí, às vezes, eu falo demais também, às vezes eu falo meio rápido, você me fala assim, você tá falando meio rápido. Nada, tô adorando ouvir. Pode aí. Então, tá bom. Vai na sua que eu tô aqui. Então, fechado. Bom, o primeiro encontro que a gente fez foi um encontro chamado Mapeamento Coletivo. A ideia desse encontro foi trazer os coletivos que a gente mapeou inicialmente, e esses coletivos falarem um pouco do território a partir das suas visões e percepções, né, de como que eles atuam, de como que foi, né, do ABCDMRR. E é assim, dos coletivos que a gente mapeou, a gente tinha mapeado mais de 100 coletivos. Só que a gente conseguiu que participasse, que a gente conseguiu entrar em contato, que a gente conseguiu conversar, tiveram 55 coletivos, né, divididos pelas cidades. E as cidades que mais tinham coletivo era de Santo André e de São Bernardo do Campo. Claro, são as maiores cidades, a gente entende também que tinha isso. Mas eu vou mostrando os mapas, acho que vai ficar algumas coisas um pouco mais claras, assim, né? De princípio, né, a gente entende, então, o território, né, desse grande território do ABCD-MRR, que é São Bernardo, Diadema, São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Aí a gente pediu pro pessoal, poxa, passa uma palavra para vocês que caracteriza esse território, né? O que para vocês é o ABCD-MRR? Então tinha pessoas que colocavam mais união, é o local de esquecimento, é o berço da indústria, é um local de fragmento, é um útero, né? Porque é um local que se produz muito, é o melhor lugar do mundo. E aí a gente viu as pessoas trazerem suas perspectivas através da cidade. Então, por exemplo, Santo André, né? As pessoas colocaram, é uma cidade de progresso, é uma cidade de vida, apertada, tem potencialidades, é uma cidade de mutação. E assim, não era uma questão da gente terra-mãe, não era de certo ou errado, é assim, a sua percepção, né, da cidade. O que você entende? Que palavra que vinha? Eu perguntava para as pessoas, qual que é a primeira palavra que vem? Jennifer, qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça se eu perguntar o Santo André para você? O que representa Santo André para você? A primeira palavra. Polo. Ponto. É isso. E a gente consegue captar essas coisas que muitas vezes a gente não... A gente fica querendo pensar muito, mas é isso, um polo. E é um polo de quê? É um polo de tudo, assim, é um polo de diversas coisas que estão acontecendo, né? Uhum. Ai, adorei. E a gente vê que isso é uma coisa que se reproduz no território do ABC. As pessoas têm essa percepção que a gente aqui é um polo, que a gente aqui tem muita potência, mas que é um território fragmentado, que é um território que as pessoas, os coletivos, as ações não se dialogam entre si, né? E aí a gente fez um mapeamento com os coletivos, aí aqui chegou na parte prática, né, na ação, assim. A gente dividiu os grupos e os grupos fizeram algumas atividades, né? Então, por exemplo, a gente fez uma ação que era entender quais locais desse território seu coletivo ou você como indivíduo recebeu acolhimento ou foi ajudado. Então, eles mapearam aqui. Depois, um local que você tem uma conexão afetiva, né? Qual local você tem conexão afetiva? Por exemplo, aqui em Santo André, a UFABC, a Concha Acústica, a Escola de Samba Tradição de Ouro, a Casa Lagartixa Preta, enfim, a gente foi tentando captar esses locais. Depois a gente perguntou que local para vocês é uma potência de transformação. Onde que desse território seria um local de potência de transformação? Então, por exemplo, Santo André, o Bar Praieira, o Movimento SOS Parnapecaba, o Sarau da Quebrada, as favelas. Então, a gente foi identificando esses mapeamentos. Por quê? Tudo isso eu estou mostrando que isso chega num resultado, e esse resultado, eu acho que até para a gente entender melhor ele, entender esse processo, ele é muito importante, né? De como que chega nisso. E aí a gente pediu para as pessoas também falarem, qual que é a nota de pertencimento dos coletivos a partir das cidades. Então a gente vê que São Caetano é uma cidade que as pessoas menos se sentem pertencentes. Por diversas questões, mas as pessoas se sentem menos pertencentes de São Caetano. E aí cai em questões assim, você pergunta, a pessoa fala, mas essa pergunta, você está me perguntando de como eu me sinto ou como eu me sinto em relação à política da cidade? Então são questões muito complexas, assim, né? Sim. E aí a gente começou a perceber algumas coisas. E aí eu até trouxe alguns dados que eu levantei, que eu acho que é bacana. A gente começou a perceber que esse trecho aqui, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, é um trecho que ele está quase fragmentado, né, do território do ABC. A gente não conseguiu tantos dados, a gente não conseguiu tantos coletivos participantes, e isso por falta, acho que até de acesso mesmo, ou até nosso alcance mesmo, né? O alcance também vai muito nesse lugar, assim, né? Uhum. Então a gente sentiu essa falta, a gente sentiu que Diadema é uma cidade que ela tem uma ação que acontece dentro de Diadema e ela acontece dentro da cidade, e ela por si só
tem uma ação própria, assim. E desses coletivos todos, né, acho que um dado que cabe aqui para nossa discussão hoje, né, que a gente quis fazer um recorte um pouco para a questão de gênero e raça, né, que é isso, a gente tinha 55 coletivos participantes. Desses 55 coletivos, 33 desses coletivos ou são mulheres que estão à frente, ou que tem alguma frente que fala-se de mulher. E que é muito legal, a gente via isso nos encontros. Nos encontros tinha muita mulher. E o que para mim é muito legal, porque eu acho que isso é um dos grandes problemas dos coletivos, às vezes, que eu faço parte, que eu falo, poxa, gente, só tem homem nesse coletivo? Cadê as mulheres? Oh, meu Deus. E isso acho que é um problema. Isso é um problema. E aí, quando a gente viu eu até levantando esse dado, falei, poxa, é verdade, a maioria das pessoas que conversei foram mulheres. Então, de 55, 33, a maioria foram mulheres. Que é muito legal. Nós somos a maioria da população e até nisso nós é maioria. Exatamente. Então, e querendo ou não, acho que todas as convidadas que a gente trouxe, a maioria, né? A gente trouxe 4 convidadas. 3 convidados, na verdade. Não, 4, E um deles só que era homem, foram 3 mulheres. Então, foi muito nesse lugar, assim. E aí, se a gente falar um pouco da questão de raça, né? A gente tem de 55, 19 coletivos que vão falar sobre questão de raça, questão sobre afroempreendedorismo, né, o Negracim que fala sobre as mulheres negras, ou que são representadas por pessoas negras, né. Então já cai um pouco esse percentual, mas mesmo assim a gente vê que existe uma representatividade. Até porque muitos desses coletivos que foram mapeados são coletivos como, por exemplo, em Diadema, tem o Tambor de Mina, né, que é um movimento, que é uma religião, e que tem toda uma representatividade negra, né, do norte do Brasil e tudo mais. Tem o Baque de Minas, de resistência também em Diadema, que é com a Ana Cacimba, que faz o bloco de carnaval, tem o Tambor de Minas, tem aqui em São Bernardo a Congada do Ditinho, também, que fala de um movimento negro, fala de conhecimento, de cultura. Tem a Negracim, que está em Santo André falando sobre esse movimento. Tem a Afroescola em Santo André, também, que vai estar sendo representado pelo Carlos, e que tem essa fala também sobre o movimento negro. A gente tem em Diadema o afroempreendedorismo de Diadema também, com a Lília Reis, que valoriza o trabalho do negro, né, como esse empreendedor. Então, existem essas iniciativas e elas precisam também ser apresentadas, né? As pessoas às vezes ficam sem saber, mas existem. E isso, assim, não é só isso que existe. Acho que a gente conseguiu pegar uma pontinha do iceberg, assim, mas acho que existe muito mais coletivos do que esses, assim. Mas é isso, é braço e capacidades, né? A gente conseguir avançar. Aí, bom, no segundo encontro, a gente quis falar assim, poxa, bom, vamos lá. A gente quer saber, então, um pouco de como esse território se constituiu e o que ele é hoje, como que esse território é hoje. Então, a gente convidou a professora Priscila Peraza, da USCS, ela fez uma fala bem legal sobre território, sobre a constituição do território, no sentido de política, economia, sociedade, tecnologia, ambiente, cultura. E aí entrou uma questão muito legal, que assim, toda vez que a gente fala da Constituição do ABCD-MRR com tudo, a gente vai falar dos italianos, né? Assim, todo mundo que já estudou um pouco da história vai falar dos italianos. E aí as pessoas perguntaram, tá, legal, mas e os negros que estavam aqui? Em São Caetano, por exemplo, a gente tem um cemitério, a fundação toda de São Caetano, né, fundou-se sobre um cemitério de negros. E como que é isso, assim, que isso para a história da cidade? Como que isso não é contado, né, nas histórias? Então foi uma discussão muito legal, que eu acho que, se não me engano, a Sandra também, ela acabou trazendo esse ponto, também tem um movimento em São Caetano que traz isso, e a gente falou, poxa, como que isso não é dito? Como que a gente muitas vezes fala da história desse território e só fala da herança italiana? Muitas poucas vezes a gente fala do migrante nordestino que veio para cá. Então, isso foi uma questão que a gente colocou, porque e o indígena, por exemplo, também. O indígena nem se fala, ainda menos possível. Tipo, aqui era um território indígena. Tanto que nas conversas aqui, o território, né, fica aqui a curiosidade, chamava território do Inhambã-Puaçu. Né, isso foi o Marcos, da Opção Brasil, que é um coletivo que fala de indígena aqui em São Caetano. E é isso, aqui era um território indígena. Aqui só era a borda do campo, né? Aqui era um grande campo de rios onde os índios moravam, né? E isso a gente não tem 2 aldeias indígenas, né, em São Bernardo, então, que a gente pouco tem contato. Então, são histórias que são apagadas, e a gente entende a história também como essa sobreposição de fatos, né?
Quem que vai contar essa história? Quem que vai contar a história desse território, desse povo? Como que vai contar, né? Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso também, porque os pesquisadores, as pessoas que vão trazer, elas também têm que trazer esse olhar, que é muito importante. E aí, isso foi uma coisa que a Priscila colocou e a gente falou, olha, existe isso, assim, a gente precisa aprofundar essa história, porque senão a gente acaba apagando uma memória que ela está aqui, ela é muito importante para esse território. Bom, e aí a gente fez uma dinâmica, né? A professora Luciana Travassos falou um pouco do território. Tem um plano diretor regional, que a gente entende políticas públicas, né, de entender o território, como que esse território vai se constituir a partir de um planejamento estratégico, né? Então, políticas públicas que vão construir o território, o que vai ser construído aqui, o que não vai ser, como que a gente incentiva os rios, a produção de alimentos orgânicos, enfim. Ela contou um pouco sobre isso e a gente fez uma dinâmica sobre desafios e oportunidades. Então, as pessoas foram falar assim, quais são os desafios e as oportunidades desse território do ABCD-MRR? Então, por exemplo, a oportunidade é a colheita seletiva, o desafio é a gente ter acesso à cultura, é a gente ter mobilidade na periferia, como que a gente volta a ter uma memória do levante popular desse território, como que as pessoas do ABC se tornam mais participativas. Então, a gente começou a levantar esses dados. E aí a gente falou, pessoal, olha, para o próximo encontro, mandem uma imagem que, para vocês, o que é o futuro do ABC. Então, a gente pediu uma assim, poxa, mandem uma imagem do que para vocês é o futuro do ABCD-MRR. E aí, no terceiro encontro, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre futuros possíveis e desejáveis. Então, a gente conversou um pouco, a gente convidou a Georgia, para você ver, a terceira convidada, mulher, e ela participa do Laboratório Procomum, e que fica lá na Baixada Santista, e eles fazem um trabalho também de incentivar iniciativas de transformação, empreendedorismo, culturais, eles fazem um laboratório, eles incubam alguns projetos e fazem esses projetos acontecer. Então, é bem bacana o projeto deles, chama Laboratório Procomum, se alguém tiver interesse em dar uma pesquisada. E aí a gente fez esse mapa aqui, vou mostrar para vocês, que foram as imagens que os coletivos enviaram do que é o futuro do ABC para eles, o futuro desse território. E aí aparecem coisas bem interessantes. Por exemplo, né, tem pessoas que rememoram o passado a partir da luta do movimento sindical, operário, como uma forma da gente olhar para o futuro, né, olhar para o passado, olhar para o futuro. Olhar para a cidade como uma cidade de um transporte mais sustentável. Uma cidade que é onde a mulher negra ela é representada e ela é amada, e ela é vista, e ela é reconhecida. Essa imagem, se não me engano, foi a Sandra que mandou, acho que foi a filha dela que fez esse desenho. Como que a gente tem a cultura, né? Então, o futuro ele é visto também a partir da cultura desse território, a partir da economia colaborativa, através das mulheres. Aqui foi uma outra moça, a Leila, se não me engano, do coletivo TEAR, que mandou, que fala uma arte que ela fez falando sobre a mulher também. Também pessoas mandaram imagens das questões, né, das discrepâncias sociais, como a gente tem muita riqueza e pobreza extrema vivendo lado a lado. Os rios que são a céu aberto e causam problemas para a cidade, porque a gente urbanizou de uma forma que ignorou-se o rio e o meio ambiente, e hoje a gente sofre as consequências disso. Ou então a cultura, né, acesso à cultura na periferia, a gente ter esse acesso à cultura periférica. Essa imagem que ela chama indiofuturismo, se não me engano, que é a gente entender essa cidade que se transforma num polo indígena ambiental, onde a gente tem toda essa visão. E aí, muito voltado também ao meio ambiente, o que é muito bacana, porque a gente está num território muito verde, né? A gente está num território muito fértil. Então, muitas pessoas trouxeram essa visão do meio ambiente, como a gente olha para esse território com as hortas urbanas, com a produção agroecológica, e como que a gente volta a olhar para o verde desse território. Aí, a partir disso, a gente entra numa parte mais prática dos encontros. A gente fez algumas ações porque todo o projeto, a gente queria que os coletivos vissem que é possível se comunicar e pensar projetos juntos, pensar ações juntos. Igual, por exemplo, eu estou aqui hoje com você e eu só estou aqui porque a gente se conheceu e a gente está podendo fazer uma ação juntas. Então, como que a gente mostra para os coletivos que eles podem fazer coisas maiores ainda, né? Como que a gente pode fazer um projeto junto, como que a gente pode construir algo junto a partir da coletividade. Então, a gente colocou os coletivos para pensar em projetos
e a gente discutir projetos a partir disso, né? E assim, não necessariamente que fossem concretizáveis, mas que fossem projetos que a gente poderia fazer como coletivos ou com apoios institucionais. E aí a gente chegou no nosso resultado, digamos assim, né? Nosso resultado parte 1, que foram os projetos. Mas aí, antes de eu mostrar os projetos para vocês, para não ficar muito nessa fala aqui do projeto, tudo isso aqui, só antes de eu falar, é público, então depois eu vou compartilhar o link com vocês. Vocês podem disponibilizar, a gente fez alguns artigos numa plataforma que chama Medium, que conta essa história dos projetos, né? Então, você vai ver aqui, a gente está contando do laboratório, como que foram os encontros, os coletivos setorizados. E aí tem uma coisa muito legal, né? Que aí, antes de eu falar daquele resultado dos projetos, a gente fez um mapeamento, né? A partir daquele mapeamento dos coletivos, que eu contei para você, mapeei tantos coletivos, 55, a gente colocou eles em mapa. Então, eles estão aqui, no mapa. Desses coletivos, eles estão no mapa. Por exemplo, tá aqui. Coletivo Negra Sim. Movimento de Mulheres Negras Santo André. Ele tá aqui, o local, a gente não podia colocar o local exato onde estão os coletivos, por conta de uma própria política do SESC, assim, que a gente não podia descrever endereços. Mas eles estão aqui no mapa, então você clica aqui, tá aqui, você tem acesso ao Facebook da Negra Sim. Então, os coletivos começaram a ter essa visão de como que seria. Então, você tem esses acessos, então você consegue achar, por exemplo, o MDDF está aqui. Eu vou clicar lá, vai estar lá o Facebook deles. Eu estou procurando um coletivo, um equipamento, sei lá, aqui, o Alaúde, que é em São Bernardo, que é coordenado pela Daniele. É um espaço colaborativo, é um espaço que possa acontecer ações. Então, a ideia é a gente articular e ser visto isso, né? Poxa, quero fazer uma ação, conversar com a Daniele, então sabe que existe. E como a gente tem essa relação, é muito nesse caminho, assim, a gente quer fortalecer que a gente cria esses elos, que a gente consiga fazer essas ações. E aí eu fiz um recorte para a gente só falar um pouco sobre a questão, né, de raça, um pouco nesse sentido, para mostrar um pouco desse comparativo. Aqui estão os coletivos que falam, né, diretamente sobre a questão de raça, de gênero, mapeados. Então eu fiz esse filtro, aqueles 19 coletivos que eu falei estão aqui. Então, por exemplo, a gente tem o Milton Santos, ele vai falar, ele é cineasta, e ele fala muito sobre a Vila São Pedro, por exemplo. Ele faz vídeos e filmes sobre a Vila São Pedro, sobre a população lá. Tem a Companhia das Marias, né, que é coordenada pela Cristiane. Tem o BAC de Resistência. Então, eu setorizei um pouco para a gente ver que também existem esses coletivos, que esses coletivos estão aqui. E aí, se a gente falar com esse recorte específico, né, ele está aqui também mapeado. A gente consegue olhar dessa forma, né, de olhar e também de ver, né, de dar a devida visibilidade, assim, né. E aí, assim, a ideia é que esse mapeamento ele fique cada vez mais rico, né, porque é isso, não são só 19 coletivos, né, são muito mais. A gente quer que isso seja populado, a gente quer que isso seja povoado de alguma forma. Mas isso também depende muito do coletivo, né, do grupo. Como que o grupo quer assumir isso, assim, né? Como que o grupo quer popular isso? Então vamos lá, vamos mapear. Luiz, olha, tem esses daqui, por exemplo, Jennifer, você me fala, Luiz, eu tenho uma lista aqui, você não consegue colocar esses coletivos no mapa? Eu falar, bora lá, vamos marcar um dia, eu posso até te ensinar como que a gente faz isso, que aí a gente vai povoando isso junto, sabe? Porque é isso, a gente tem que compartilhar o saber, né? Sim, assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se alguém, assim, um cidadão comum, uma pessoa qualquer, um ser humano, uma pessoa, tiver uma indicação para mandar para ti, para colocar no mapa, como é que ela faz? É aberto ao público, para o público mexer, ou tem que mandar para você e você coloca? Tem que mandar, porque se ficar aberto, ocasiona de perder dados, né? Então a gente não consegue deixar 100% aberto. Mas pode Aí me mandar. No site tem um linkzinho para mandar para ti. Isso é bom você falar, porque não tem. Mas isso é uma coisa para a gente perceber. Isso que é a Mas tem uma forma de eu chegar até você. Tem
2 anos. Assim. Mas o SESC convidou a gente para fazer esse território e de reconhecer as potencialidades desse território. Então, o SESC, porque a gente já havia feito uma ação com o SESC, né, o Contrafluxo, a gente fez uma intervenção com uma bicicleta, a gente fez uma bicicleta na frente do SESC São Caetano, que a ideia era saber um pouco das histórias secretas das bicicletas. Então, o papel de relação, né, do Contrafluxo com o SESC foi essa. Mas o SESC, né, especificamente, tinha um interesse da atual gestão, assim, de fazer mapeamentos para reconhecer esse território, reconhecer os agentes e tudo mais. E aí tinha esse interesse de reconhecer o território do ABCDMRR, de como que a gente faz mapeamentos que tragam luz a esses coletivos, né, que tragam luz a esses agentes, que coloquem esses agentes em discussões. Então, foi um pontapé inicial de iniciar uma relação de coletividade, né, de uma relação de conhecer quem faz parte, de conhecer quem atua e de articular esses atuantes. Então, foi um interesse nesse sentido do SESC, da gente dar luz a esses coletivos e tornar isso público de alguma forma. E aí, quando a gente do Contrafluxo assume isso, a gente traz uma bagagem, né? Por exemplo, eu sou arquiteto urbanista, e aí eu tenho essa bagagem que fala dos mapeamentos sociais, que fala do mapeamento ativista, e que faço diversos tipos de ações que atuam nisso, né? Que a gente entende o poder do mapa, de você olhar para o seu território, porque assim, o mapa, ele é uma ferramenta de guerra. O mapa, ele sempre foi uma ferramenta de guerra, desde os princípios. Quem faz o mapa, ele vai contar uma história específica. Ele vai contar aquela história. Ele vai contar a história dele. Por exemplo, o mapa, né, o Atlas Mundi, o mapa Mundi, ele é contado a partir de uma visão do norte, né, do mundo. Então, por exemplo, o Mercator, né, que é aquela visão do Mercator, ele é visto a partir daquela visão. Então, assim, os Estados Unidos não é maior. Os Estados Unidos não é maior que a África. A Rússia não é daquele tamanho daquele mapa, ela não é daquele tão maior do que a África, tão maior do que a América do Sul. Não é. Mas a visão que é colocada no mapa, ela mostra que ela é. Mostra que os Estados Unidos é muito maior do que tudo. E não é verdade isso, não é uma realidade. Tem um mapa, vou até ver se eu acho aqui enquanto a gente está falando, mas tem um mapa que mostra isso, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, enquanto a gente vai falando. Que mostra essa visão, que não é. Sempre diminuindo, é uma visão para diminuir o que somos e aumentar o que são, não é igualitária. Exato. Não é. Não é. É uma visão muito de controle, de dominação. De dominação, assim. Eu tô tentando achar. Porque é isso, ó, a gente olha aqui e a gente vê esse mapa mundo aqui, nossa, é tudo gigante, né? Lá em cima parece que é muito maior. Mas quando você vê a projeção real... deixa eu ver aqui, projeção real... Você vê que é muito diferente. Ela é muito diferente, né? Porque é isso, o mapa não é daquele jeito como ele é colocado. Queria muito achar que é uma... Interessante. É bem interessante. Porque é isso, o mapa ele é uma ferramenta de luta, né? E aí, quando você coloca assim, você acaba mostrando assim, os dominados e os dominantes, né? Exatamente, até nisso. Então, eu queria muito achar esse projeto. Aqui, ó, esse aqui acho que dá pra ver bem. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu abrir ele aqui maiorzinho. Aqui, esse mapa dá pra ver bacana. Tá vendo aqui, ó, a Rússia não é daquele tamanho. A Rússia não é daquele tamanho todo. Os Estados Unidos não é daquele tamanho todo. Assim, o Brasil aqui, a África tem tamanhos semelhantes, mas quando você coloca em comparação com a Rússia não é daquele tamanho. Né? É uma forma de tentar diminuir o nosso grande tamanho. Exato. Porque o mapa é isso, ele vai dizer uma ferramenta de luta, né? Então, os dominantes vão mostrar que eles são maiores, que eles têm mais extensão territorial, que eles... Enfim. Então, é muito nesse lugar. Então, quando a gente traz os coletivos para o mapa, a gente fala, poxa, esses coletivos estão aqui, eles existem,
E é uma narrativa da coletividade. E não uma narrativa somos muito maiores do que nós imaginávamos. Exato. Tô surpresa. A minha próxima pergunta para ti é: tu se surpreendeu? Você se surpreendeu com o resultado? Muito, muito, muito. Porque assim, no Mas segundo o que mais encontro... te surpreendeu? Nossa, o que mais me surpreendeu... Bom, vou colocar duas coisas, tá? Tá bom. Só assim, só confusa às vezes, mas vamos lá. Duas coisas. Primeiro, o que mais surpreendeu? A potência do território do ABCDMRR, sabe? Eu acho que a gente sabe que existe, mas o quanto tem gente fazendo coisa legal, o quanto tem gente fazendo coisa importante, e ao mesmo tempo, o quanto a gente não sabe disso. Então, tipo, é uma coisa só, mas que são duas. O quanto a gente tem coisa boa, pessoas bacanas, pessoas incríveis fazendo trabalhos incríveis, mas o quanto a gente não conhece essas pessoas, o quanto a gente não conhece o nosso território. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcou, assim. Porque, assim, eu conhecia algumas coisas, mas quando você olha a extensão, você olha o tanto de pessoas fazendo coisas legais, a potência dessas pessoas, você fala, poxa, eu quero conhecer todo mundo, eu quero fazer coisas com todo mundo. Eu quero estar, tipo, aqui, quero estar lá, quero... E aí a gente fica, pô, porque qual que é uma das maiores questões pra gente, assim? A gente mora no ABC e a gente tudo, eu vou pra São Paulo. Eu vou pra São Paulo. Eu vou comer não sei o quê, eu vou pra São Paulo. Eu quero comprar não sei o quê, eu vou pra São Paulo. Eu quero ver uma peça de teatro, eu vou pra São Paulo. E não é assim, a gente tem muita gente fazendo coisas incríveis aqui. A gente tem empreendedores que fazem coisas incríveis. A gente tem artistas que fazem coisas incríveis. A gente tem ações incríveis aqui. Então, é muito rico. Por exemplo, a gente tem o pessoal do Sarau na Quebrada. Poxa, é incrível. O pessoal do Sarau do Tapete, incrível. O pessoal da Afroescola, o trabalho, incrível. O trabalho do Negracinha, incrível. E aí, quando você vai conhecendo essas relações, você fala, poxa, gente, tipo, tem a Rede Balsear, né? Não sei se você conhece, tem a Rede Balsear, que fica no Pós-Balsa, aqui em São Bernardo, e eles fazem cerâmica de folhas da Mata Atlântica. E a cerâmica delas são lindíssimas. Eu ouvi falar, Neuza falou para mim, Neuza é uma das nossas negracins, Negracim, e ela me contou sobre isso, a cerâmica da Mata Atlântica, ela me contou. E assim, é uma ação de empoderamento das mulheres lá da comunidade. Exatamente. É muito incrível. É muito incrível. É incrível como tem cultura em vários âmbitos. Cultura financeira, como tem cultura operacional, como tem cultura racial, como tem cultura no nosso grande ABC. E é impressionante também o quanto não é valorizado os nossos. Sabe aquela história do telhado do vizinho é mais bonito que o meu? E a gente tem tanta coisa linda aqui, tem tanta gente fazendo bem, fazendo história. O dia que a gente aprender a valorizar a história, principalmente a nossa, a gente vai galgar passos ainda muito maiores, muito maiores. Então, voltando um pouco, olhando no nosso entorno, olhando em volta da gente, a gente vê, ou é um vizinho, não vai longe, não precisa ser exatamente uma ONG, um projeto, a gente vê um vizinho que fala para o outro o que aconteceu, o que não aconteceu, reproduz um ensinamento. Aí, quando a gente entra em coletivos, a gente reproduz ainda mais. Então, quando a gente valoriza esses coletivos, assim como o Contrafluxo, o Sarau da Quebrada, o Sarau do Tapete, e tantos outros, quando a gente valoriza não só um grupo, a gente valoriza a nossa raça, a nossa luta, a nossa história. Então, é uma batalha diária e corriqueira. Valorizando-nos, a gente valoriza o mundo. Então, vamos seguir. É impressionante. Eu estou bestificada com esse nosso papo de hoje. Sério. Eu já estava, na semana passada a gente fez Caneia com o Lucas, eu já estava muito bestificada que eu saía doida do procurar. Vou procurar, eu vou ler, eu vou estudar, eu saía louca do estudar, porque era muita informação que eu não tinha ideia. Sabe quando você não tem ideia? Eu não tinha ideia, e hoje vem mais informação que eu não tinha ideia, e eu vou bem fazer a louca do procurar de novo, me apropriar para eu poder reproduzir, claro. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta assim que é master pra gente. E é uma pergunta que meio que a gente fez na semana passada,
mas eu vou trazer para você também, porque é muito importante nós sabermos, é muito importante divulgar. Vou até ler, desculpem quem está assistindo a gente, eu vou ler porque ela é um pouquinho extensa, mas eu vou resumir, tá bom? Tá bom. Na elaboração do mapa, você observa alguma correlação entre concentração da população negra e territórios precarizados e ausência de equipamentos públicos qualificados? Quase não saiu. Qualificados? Olha, isso é reflexo do Brasil, né? Isso é um reflexo da política pública que se adotou para a constituição de um território. Então, sim, assim, sendo objetivo, claro, sim, a gente entende no mapeamento, e é muito nítido, assim, a gente entende no mapeamento como a população negra, quando a gente vê no mapeamento, ela está em locais periféricos da cidade, de alguma forma. Isso não quer dizer que ela só esteja lá, isso quer dizer que no mapeamento isso mostra de alguma forma, mas isso também não quer dizer, e isso também mostra nos mapeamentos, né? Quando a gente pede para as pessoas falarem, olha, onde está a potencialidade para você? Está nas favelas. Onde que estão os desafios? Levar cultura para as periferias. Exatamente. Levar mobilidade e acesso para essas periferias. Isso é um dos grandes problemas, né? Isso é uma questão de política pública, isso é uma questão de sociedade, e a gente tem que discutir isso sempre, porque foi uma escolha. A gente não pode falar que não foi, porque foi uma escolha. Quando se optou em construir rodovias, se trouxe pessoas para vir construir essas rodovias. Quando se optou para construir uma ferrovia, lá em 1800 e pouco, se tinha um trabalhador escravo que estava lá. Quando se optou até pela própria alforria, as pessoas não tinham políticas públicas para apoiar essas pessoas que estavam lá. Então tá, você deixou de ser escravo. O que você faz? As pessoas viraram moradores de rua, porque não havia políticas públicas. Nunca houve, e isso é até hoje. A gente não tem políticas públicas que façam isso. Então, isso se reproduz diariamente em todo tipo de política. A gente pensa na cidade, vou construir um shopping. Legal. E o que acontece com as pessoas do entorno? O que acontece com aquela comunidade ali no entorno? Tipo, aqui em São Bernardo, tem o São Bernardo Plaza Shopping. Foi construído um shopping, é do lado ali da comunidade da... Esqueci o nome, mas é ali perto da Tiradentes. Não teve um processo de urbanização daquelas casas. Você recebeu um documento, legal, mas... E aí? E o espaço público? E os equipamentos culturais? E o acesso à cultura? O shopping em si não é uma cultura. Você não está levando cultura para aquelas pessoas. Você está levando economia. Você está levando emprego. Emprego é importante, é claro que é. Mas você não está levando nada além disso. Você não está educando aquelas pessoas. Você está educando a pessoa a cuidar da sua rua, a cuidar do seu espaço público, a viver em comunidade. Mas, assim, o que é mais legal para mim, em todas as convivências que eu já tive até hoje, nas comunidades, nas ações que eu faço, é que eu acho que nas comunidades, e isso também vem do povo negro, eu acho que, como veio de uma situação de união, eu acho que nas comunidades, nas periferias, a gente tem uma união muito mais forte. As pessoas se comunicam, Sim, as pessoas dialogam. Com certeza. As pessoas falam, e até falam até demais, falam da vida do outro, mas a gente fala, a gente não fica, tipo, aqui, todo meu vizinho, e isso não existe. Minha casa, eu tô isolado. Não, eu vou pra rua, eu converso, eu dialogo, eu vou pro bar da esquina, eu encontro meus amigos, eu dialogo, a gente ocupa essa rua, a gente joga futebol aqui na rua, passo o carro, saio, vai. Mas porque existe isso, assim. É a melhor coisa? Eu não vou falar pra você que a questão da urbanização é a melhor coisa, mas a gente tem esse espírito, a gente tem essa questão da união, da comunidade, de se viver em comunidade, mas que vem se perdendo aos poucos também, porque cada vez mais a gente tem isolado, cada vez mais as pessoas são marginalizadas, e esse tipo de viver assim também é marginalizado. As pessoas acham que isso que o brasileiro tem essa coisa de falar, o brasileiro não tem educação. Mas a gente foi educado em algum momento para alguma coisa? É muito doido. Entender o sentido da palavra marginalizado. Marginalizado é aquele que vive à margem, né? E é o que acontece nas nossas favelas, comunidades, becos e vielas. Esse povo, nosso povo, está marginalizado, ou seja, ele está à margem da sociedade. E quem está à margem muitas vezes não é visto. Políticas Sim. públicas de qualidade é o que nós necessitamos para todos. Uhum. Uma vez que a gente urbaniza uma cidade, um território, um pedaço que seja,
como você disse, do shopping, eles montaram o shopping e colocaram mais à margem ainda a comunidade no entorno. Então, é a desvalorização do nosso povo. E isso vem desde de dar-lhe cacetada lá, tempo da escravidão. Deram alforria, deram, e mandaram para onde? Para as margens. Então, a gente é marginalizado desde então, colocado às margens. Muitos subiram morros, outros viveram em ruas, só que sem nenhuma perspectiva de futuro. E nós, infelizmente, reproduzimos em pleno século XXI essa falta de perspectiva de visão, essa marginalização do nosso povo, sem uma perspectiva de futuro. E o futuro que a sociedade muitas vezes impõe a quem está à margem é ainda estar mais à margem ainda. Não é o marginalizado. Aí esse marginalizado se torna marginal. Ou seja, o que está à margem? A gente precisa aprender que estar à margem não nos faz menores, muito pelo contrário, nos faz maiores, nos faz os melhores guerreiros, os mais batalhadores, porque a sobrevivência depende da nossa força, e a nossa força depende do nosso querer. E querer sobreviver, não, é querer viver, direito ao bem viver de todos. Essa é uma das grandes missões que nós temos, e esse ciclo de lives vem com esse objetivo de empoderar e ensinar o que somos, para onde somos e o que devemos ser. Devemos ser aquilo que queremos ser. Então, a todos os marginalizados, e assim me incluo, vamos à luta, somos os melhores guerreiros, somos os melhores vigilantes, somos os melhores seres humanos que temos que ser. Então, vamos para mais uma pergunta para ti? Vamos. Eu me empolguei aqui falando, você me inspirou um montão. Mas é isso, só complementando o que você está falando um pouco, assim, desculpa também, mas é isso, é muito importante isso. E não é só... A gente tem que reconhecer, porque nem todo mundo quer viver da mesma forma, gente. Não é assim. A gente tem, vamos ser sinceros, se a gente for olhar para toda a constituição das pessoas, né, do ser humano, nós somos nômades de essência. Nós somos nômades de essência. Tem pessoas que, assim, eu não estou querendo romantizar nada, por favor, que fique claro aqui, não é uma romantização. Exatamente. Existem pessoas que vivem nômades até hoje porque elas não conseguem se adaptar a um sistema. Elas não se adaptam ao sistema capitalista de viver preso de uma casa, e elas não querem. E aí elas têm que viver à margem, elas se tornam marginais muitas vezes porque elas não têm um mínimo acesso. Não tem um banheiro público, não tem nada, elas são olhadas como... E não é assim, é óbvio, existe um problema de política pública para os moradores de rua. Isso eu não estou excluindo, gente. Isso é um problema grave e isso vem consequência de tudo isso que a gente está falando até agora. Mas existem também essas pessoas. Existem essas pessoas que querem viver dessa forma, andarilhos, porque gostam, que querem estar sempre numa cidade, querem conhecer e querem vender seu trabalho e querem viver de uma forma que não é presa a um sistema. E a gente não quer. Eu estava conversando esses dias, às vezes a gente não quer ser igual, assim. A gente não quer. Acho que igualdade é uma palavra complexa e isso quer dizer, mas a gente quer ter acesso às coisas. A gente não pode ser privado de ter acesso às coisas. E a gente é privado de ter acesso a muita coisa. A gente é privado de ter acesso à cultura, a gente é privado de ter acesso a tudo, né? E é muito complicado isso. É que existe a palavra igualdade e a palavra equidade, né? Exato. Então, a gente precisa... Como é que eu vou dizer isso? Aprender o que é, como é e como agir. Exato, perfeito. Dar a mesma estrutura para eu, mulher negra, a você, jovem negro, ao jovem não negro, à mulher não negra. Somos todos cidadãos, o Estado é laico, e perante a lei, todos somos iguais. Então, é uma lei para todos, são políticas públicas que valorizem a todos. Queremos igualdade, sim, queremos equidade, sim, e não vamos parar a nossa luta. A nossa luta não pode parar. Estamos lutando há muito tempo e vamos continuar lutando. E quando você fala de moradores de rua, uma vez que a rua abraça esses cidadãos, essas pessoas, a rua abraça, eles se sentem acolhidos na rua,
é muito complicado a gente falar sobre o querer do outro, mas ninguém, eu acredito piamente que ninguém queira, apesar de sermos nômades, viemos, né, a nossa bagagem histórica nos diz isso. Sim. E viemos de toda essa trajetória viver. Para quem vive em favela, em comunidade, já é marginalizado, imagina quem vive em rua. Então, essa nossa geração de políticos, essa geração de políticos de agora, eu ficaria muito feliz o dia que chegasse um projeto de lei lá e fosse aprovado de fato, e falasse assim, não, vamos dar subsídios para os nossos irmãos de rua poderem escolher o que querem ser. Sim, eu concordo que tem muita gente que até tenha esse gosto por viver, mas será que ele teve outras opções? Exato. A gente precisa buscar opções, entendeu? Você teve a opção de ser exemplificando, por favor, ou ser médico, ou ser advogado, mas você escolheu ser engenheiro urbanista. Bacana. E esse rapaz teve a opção de ser o quê? Exato. Qual foi a opção? Qual foi a política pública que essas pessoas tiveram como opção para serem o que elas são? Às vezes a sociedade impõe uma sociedade hipócrita, uma sociedade machista, uma sociedade homofóbica, uma sociedade hipócrita, impôs que ele não era nada, e nada vive na rua, e ele foi para a rua. E torna Mas calma aí, vamos mostrar... Né? Não é romantizando, é sendo realista. Então, precisamos de políticas públicas de qualidade, ações afirmativas de qualidade, que realmente falem assim, não, bonitão, tem caminho aqui para tu, ou tu vai pela direita, ou tu vai pela esquerda, ou tu vai pelo centro, mas eu vou te dar uma opção de viver. Né? Tem caminho, mas você não tem caminho. Ainda há esperança para esse mundo. Quando essa geração de políticos, a geração políticos 2021, olharem o nosso povo marginalizado, o nosso povo preto, as nossas mulheres negras, os nossos irmãos de qualquer cor, raça, e falem assim, não, poxa, tem caminho, dá para fazer, tem jeito. É só nós termos políticas públicas de qualidade, ações afirmativas de qualidade para todos. O que nós queremos é igualdade sim, equidade sim, respeito sim, direito sim e obrigações sim. Nós queremos ser tratados igualmente e com respeito. Agora, minha última pergunta para ti, amor, para gente caminhar para os nossos finais. Quais são as maiores demandas elencadas pelos coletivos? Você sentiu uma demanda maior assim? Os coletivos falaram assim, não, poxa, calma aí. Em maioria, essa daqui é a nossa maior demanda. Qual que foi? Legal. Bom, olha, eu acho que existem alguns pontos. Se falou muito sobre acesso às periferias, acesso à cultura às periferias, tanto que os projetos também voltaram para esse caminho. Então, eu acho que a questão do acesso à cultura é um dos pontos principais. A gente falou também muito sobre sustentabilidade. A gente falou muito sobre olhar para a cidade, sobre a sustentabilidade, sobre um olhar sustentável. Sendo a gente pensar numa coleta seletiva melhor, da gente incentivar os catadores de lixo, né, as cooperativas de reciclagem, a gente olhar com esse olhar, mas também tem um olhar muito complicado, que é como que a gente integra esse território. Como que esse território se integra? Acho que também é um dos desafios que a gente viu ali muito claro. Mas para mim ficou muito claro isso, assim, da gente olhar para nossas potencialidades e para nossas periferias, porque para mim, sinceramente, eu vejo que a gente tinha que ter um olhar de fora para dentro. A gente tinha que começar a levar tudo que está de fora para dentro da cidade. Tipo, tudo que sendo o meio ambiente, então eu entendo, sendo verde, sendo a cultura periférica, sendo tudo isso que está aqui para cá, e o que está lá vindo para dentro, assim. Não, se é só lá que tem cultura, essa cultura tem que vir para cá. Mas quem está aqui tem que ir para lá e tem que ser isso que você falou. Tem que ter caminho, tem que ter escolha. Porque, assim, eu fui privilegiado de poder estar fazendo essa faculdade, ter me formado. Mas e aí? Né? Eu tive caminhos. Tem gente que não tem caminho. A gente sabe isso. A gente não pode nunca esquecer disso. A gente não pode esquecer jamais disso, que tem esses caminhos. Então, eu vejo esse caminho. E tem também uma questão muito da gente incentivar a economia colaborativa. Porque nos projetos que a gente resultou em 4 projetos, né? Um dos projetos a gente fala sobre formação cidadã,
que é uma das questões que resultantes, então a gente precisa que as pessoas se formem, Poxa. que as pessoas tenham capacitação, assim, poxa, qual que é meu direito e meu dever como cidadão? O que eu faço como cidadão? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Como que eu posso cobrar, o que eu posso cobrar, onde eu posso atuar, até onde eu posso ir? Isso é uma das demandas. A segunda demanda foi a questão da gente fazer uma rede de economia solidária. Então, entender a economia solidária como uma rede, assim, de conexão. Então, a gente entender essa economia solidária, porque valorizar a economia do ABC, que o dinheiro do ABC fique no ABC, que o dinheiro dessa população fique aqui, para essa população que mora aqui, sendo ela a periférica, sendo ela central, mas que fique aqui. Que a gente incentive os produtores daqui e que esse produtor venha trazer pessoas para conhecer aqui, para conhecer nossa cidade. Isso de todos os âmbitos. Tem uma terceira questão que a gente falou que é a plataforma do ABC. Dar visibilidade às ações que acontecem aqui. Todo mundo saber o que acontece aqui. Onde eu encontro? Onde eu encontro essa live que está acontecendo agora? Onde eu encontro uma peça de teatro que está acontecendo ali na pracinha? Onde eu encontro essa ação que está indo, esse ônibus cidadão que está indo lá na comunidade e está fazendo uma peça de teatro hoje? Onde eu encontro o Cine Sapo, que acontece aqui no Alvarenga? Onde eu encontro essas questões aqui? Então, ter essa visibilidade. E aí tem uma ideia também que é o laboratório urbano, que é locais onde a gente possa incubar projetos e fazer acontecer. Então, poxa, a Jennifer está com uma ideia de fazer, sei lá, a Jennifer quer fazer um projeto e quer construir esse projeto. Como que a gente constrói? Quais subsídios ela precisa? Como que a gente articula? E aí esses projetos se unem, assim, né? Essa formação, ele dá capacidade, por exemplo, a Jennifer não entende nada de logística, e ela quer fazer um trabalho de logística, por exemplo. Essa formação capacitaria ela. Não, a Jennifer quer construir um ônibus, porque ela quer fazer teatro de rua, e ela quer sair por aí fazendo peça para as crianças. Como que isso daria? Como que a gente conseguiria captar esse dinheiro para construir esse laboratório? Então, foi muito nesse caminho, assim. E muito dessas pautas, né, dessas pautas que estão aqui, que foram colocadas, né, desses desafios, né, de como que a gente integra socialmente essa região, que é muito falando disso, né, dessa diversidade cultural, desse acesso à cultura. Foi muito falado isso, acho que eu estou resumindo aqui, mas a gente falou muito sobre isso. Então, é muito desse lugar, sabe, quem somos e como que a gente valoriza esse território. Porque se eu perguntar qual que é a identidade do ABC, a gente não sabe, assim, não está tão claro, né? Você pode falar da identidade de Santo André, você pode falar da identidade do bairro que você mora. Mas se a gente fala do ABC, acho que na memória da maioria vai falar, tipo, movimento sindical, movimento de luta sindical, talvez. Porque é a memória que está mais clara na nossa cabeça. Uhum. Mas não é só isso, né? Eu não sei se esse aqui, acho que a gente está caminhando para o final. Eu queria só mostrar o resultado final do projeto. À vontade. Para só para vocês verem aqui, né? Aqui está todo mundo que participou, né? Então a equipe do SESC, quem participou convidado, todos os coletivos que participaram, a Tadek aqui, a Negracinha está aqui, todos os coletivos que participaram. Isso aqui foi no primeiro encontro, a gente fez uma foto com todo mundo que estava participando, né? As pessoas que participaram do primeiro encontro, mas todos os encontros foram gravados, tá? Então tem acesso. Bacana. E aí, vocês têm acesso, eu vou passar para você, Jennifer, depois você compartilha com o pessoal. Mas eu vou passar esses mediums aqui, que aqui vai contar a história do projeto, você vai ter como que foi o projeto, você vai ter alguns links aqui, onde você vai, esse link aqui, baixe o folder, é o resultado final, porque aqui a gente pensou, como que a gente compila toda essa informação? Então a gente criou o Atlas do ABC, Cartografias para Amanhã. Ai, que tudo! E esse Atlas conta um pouco da história de que foi o projeto, mas conta principalmente a história de quem participou. Então conta essa história desse território visto por esses coletivos, né? Então ele pode ser impresso, a gente queria que isso saísse impresso, mas as pessoas podem imprimir em casa, ou levar a copiadora. Ele tem um tamanho e ele se dobra e vira um mapa do território. Vou dar um zoom aqui para você ver. Então tem os coletivos, né? A gente legal. tem um mapa, é a versão 2020, porque a gente gostaria muito que isso, tipo, 2021, a gente revisitasse esse projeto tivesse uma expansão. Você pode olhar um pouco de como esse território é constituído, né? Então, esse mapa de vegetação é interessante porque ele mostra que o território é tudo isso, mas tudo isso é verde. A gente só tem isso de cidade. Olha. Como a gente precisa valorizar isso também, sabe? E aí, esse mapa conta 3 coisas para você. Ele vai contar o passado, locais de memória, porque a gente pediu para os coletivos enviarem locais de memória. Ele vai contar
sobre locais de afetividade, então onde as pessoas se sentiram afetivas, e locais de potência. Então, os desenhos foi eu que fiz a ilustração, a Ana Rodrigues que fez a parte gráfica, eu fiz as ilustrações. Então, por exemplo, aqui em São Caetano, né, a gente fez o Sesc São Caetano com uma potência e a antiga prédio da Fábrica Matarazzo como memória. Em Santo André, uma potência UFABC, memória Escola Livre de Teatro, a Casa da Gartixa Preta, o Teatro Carlos Gomes, o Parque Palhaço Estremelique, o Centro de Referência ao Povo Negro, a Lápide de Januário de Camargo. Então, tudo isso são memórias do território que a gente ilustrou, porque que são locais também que possam ser visitados, né? Então, por exemplo, São Bernardo, a Casa do Hip Hop, o Estúdio Veracruz, a Cidade da Criança, a Praça da Matriz, as comunidades, o Parque Pedroso, né? O Pós-Balsa, o caminho de Peabiru, até voltando um pouquinho rapidinho, era o caminho, né, que ligava a Baixada Santista até Cusco. Era um caminho indígena que fazia todo um percurso saindo da Baixada Santista de São Vicente, passava pelo ABC, que era o caminho que os bandeirantes subiram, né, junto com os tupiniquins, e ia até Cusco. Então tinha um trajeto indígena que ia de Santos até Cusco, que é o caminho de Peabiru. E aí conta toda essa história desse território, né? Então ele está ilustrado, né, esse mapa com essas ilustrações, né, Casa Barão de Mauá, o Centro Cultural Dona Leonor, Fios Gigantes, enfim. Ele está ilustrado e conta essa história. E aí no verso desse mapa, que é a parte dobrada, vai ter um resumo de como foi o projeto, né? Então, de novo, contando um pouco da história do projeto. A gente pediu para os coletivos enviarem histórias de personagens do ABCD-MRR. Isso aqui tem algumas que estão aqui, né? Tem uma linha do tempo contando um pouco da constituição do território. Tem alguns personagens, né, de São Bernardo do ABCD-MRR como um todo. E aí aqui conta um pouco do futuro do ABC, né? Quais que são essas visões, né? Os desafios e oportunidades de cada território. Então, existe um território que é o central, um território que é uma zona de transição, que é aquela área que está transitando entre o periférico e o central, e esse território periférico e esse território ecológico, né? Que a gente também vê uma potência muito grande. E os projetos que foram construídos. E isso aqui é legal porque ele dá acesso, ele tem QR codes que, se você escaneia, ele dá acesso a essas páginas online aqui. Então, você tem acesso... Ai, que legal! Meu Deus do céu! Aqui, que conta a história da cartografia. Essa página aqui que vai contar como foram os encontros. Então, ele vai contar como foi cada encontro. Né? Então, e aí você tem acesso também aos mapas. Cada encontro, como foram os projetos, né? Vou passar um rapidinho para tomar muito tempo. E aí tem dois momentos específicos, que são as últimas duas imagens, que falam sobre as memórias, que a gente viu para os coletivos enviarem. Então aqui a gente tem um compilado de memórias, tanto de locais, de fatos e de personagens. Então a gente tem aqui no primeiro momento, né? São personagens, né? Por exemplo, no ABC tem o Trabalhador Fabril, o Saci Urbano, em São Bernardo do Campo, Lula, o João Nicador, o Lulinha, Salvador Arena, a Dona Matutina, que é essa personagem. Em Santo André tem a Dona Ana Benzedeira, Celso Daniel, Januário de Camargo, o Virgílio Alcides de Faria, o Zô Bertolini, a Dona Francisca. Enfim, tem vários personagens e as histórias, né? Tem, por exemplo, esse Homem do Bigode e Carroça. É uma história tipo, de uma pessoa que vivia e sempre via um moço que passava de bigode e carroça na rua e parava sempre num bar, e que ele nunca teve a oportunidade de perguntar o nome. E ele não sabe onde essa pessoa vive, não sabe onde ela mora e não sabe nem se ela está viva hoje. Mas são histórias do cotidiano que constrói o território, né? E a gente acaba perdendo isso. E aí, no último aqui, a gente vai ver alguns fatos. Então, vai contar um pouco da constituição desse território, né? Desse Santo André da Borda do Campo. E aí tem um pouco de fatos que ocorreram aqui do território, né? Então, pessoas contando relatos pessoais, ocupações do povo sem medo, a história do Januário de Camargo, que eu até peguei no site de vocês, da Negracim, esse print aqui. Então, que são personagens, são fatos que ocorreram aqui no território e que são importantes para a Constituição, e que são fatos do saber popular, que a gente não encontra em livros. A gente encontra isso só na conversa com as pessoas. Até contando um pouco assim, agora, recentemente, saiu o resultado da Lei Aldir Blanc, né? Então, a Lei Aldir Blanc estava tendo foi uma verba emergencial do federal para incentivar projetos de cultura. E aí eu fui aprovado fazer um projeto que eu quero fazer um atlas da periferia de São Bernardo do Campo. Fazer isso, pegar história das pessoas da periferia da região ali próximo da represa e contar essa história dessas pessoas, registrar a história dessas pessoas, né? De uma forma muito mais próxima, de você conversar e saber um pouco da vida delas, de como foi esse território constituído.
Ai, que tudo, gente. Ó, mas ó, eu quero a promessa de Luiz Henrique. Quando você terminar, você vem aqui contar para nós em live. Eu quero essa promessa. Venho Porque, mostrar. olha, gente, tô bestificada. Ó, estamos caminhando para o final, mas eu não posso terminar essa live sem eu saber um pouco mais sobre o contrafluxo. Eu quero entender um bocadinho mais, aí você conta pra gente como é, onde achar. Fala a rede social que a gente vai colocar na página. Fala pra nós, vai. Vamos rapidinho. O Contrafluxo é um coletivo aqui de São Bernardo do Campo e a gente a gente busca estudar pessoas, espaços e tecnologias. Então a gente tenta entender pessoas nos seus espaços e as tecnologias que possam colaborar. Enfim, nem sempre nessa ordem, mas nessa ordem. E a gente tem as redes sociais, né? A gente está no Instagram, @contrafluxo.abc. E a gente está aqui em São Bernardo. A gente faz parte de uma residência artística coletiva que chama Ateliê Casa 7, que fica aqui em São Bernardo do Campo também. E a gente somos coletivos, bom, se for falar assim, a gente metade homem e metade mulher. E tem uma que é do Maranhão. Ah, tá equilibrado, tá ótimo. Gente, olha, Luiz, fala pra mim a sua rede social, quem quiser te procurar. Ó, minha rede social no Facebook é Luiz Henrique, pode seguir lá. E no Instagram é @lastudio, LAH Estúdio, que é meu projeto pessoal, assim, né? Que eu faço arte, faço projeto. Eu quero ver essas telas. Essas telas tá no seu Insta? As telas que você faz tá no Insta? Tá no Insta, pode então ver lá. Só repete o Insta pra gente. @lastudio, LAH Estúdio. LAH Estúdio. Se ligaram? Luiz Henrique, eu só posso dizer em nome da Negracim o quão feliz eu estou por esse bate-papo da gente, por eu ter conhecido esse projeto, por eu ter conhecido essa pessoa incrível que você é. E eu tenho certeza que quem está em casa, quem está assistindo nas redes, quem vai assistir depois, está tão encantada quanto eu. Estou muito feliz. Em nome da Negracim, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, pela pessoa que você é. Segundo, pelo projeto que você exerceu. Terceiro, pelos projetos que você ainda vai exercer. Que seja. Muito obrigado, Jennifer. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer você. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E mais uma vez agradeço. Acessem lá a página, eu vou deixar os links. Vocês podem acessar, conhecer um pouco da história. Quiser mandar um oizinho aí, fica à vontade. É isso. Muito obrigado, viu? Obrigada a nós que agradecemos. E olha, gente, eu ficaria aqui, eu falo isso em toda live, mas hoje é outra live que eu falo que eu ficaria umas 4 horas conversando com esse homem, tranquilamente. Tem bagagem, gente, tem bagagem, tem muito que ensinar, e essa é a magia dessas lives, Negracim, desse nosso Jubileu de Prata, trazer ensinamento, compartilhar ensinamento, receber e dar é sempre a melhor solução, essa conexão de aprendizagem. Isso aqui é incrível e eu só posso dizer muito obrigada, Negracim, por nos proporcionar também mais este ensinamento. É muito feliz. A Negra completando 25 anos, é a história da mulher negra, é a história da mulher negra sendo contada através das nossas ações e através de parceiros. Como é importante ter parceiros para a gente seguir e a gente se engrandecer. O SESC vem com esses projetos maravilhosos, a gente também está com um projeto com o SESC que se chama Mesa Brasil, e eu mandando um abraço para todos que estão dando esta oportunidade para nós crescermos e levarmos, além de sabedoria, podermos levar um pouquinho de alimento para as nossas famílias, os nossos marginalizados, aqueles que vivem à margem. E esse é o projeto da Negracim, o empoderamento deste povo. E assim como eu tenho certeza que também faz parte de uma das missões do Contrafluxo, o empoderamento. Então, muito obrigada, pessoal. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, Negracim. Procura no Face, no Insta, no YouTube, nós está lá também. Tem o site Negracim, que vai estar aqui embaixo. Daqui a pouquinho aparece aqui embaixo nosso site, o site do Contrafluxo também, e do Luiz Henrique.
Muito obrigada a todos que participaram, eu estou muito feliz. A Negracim completando 25 anos é o nosso jubileu de prata. E eu só posso dizer a vocês, ninguém larga a mão de ninguém, uma sobe e puxa a outra, estamos juntos sempre. A nossa luta não vai parar, a nossa luta continua. Fiquem ligadinhos que tem mais novidade aí pra frente, tá? Beijo a todos, Deus abençoe muito, muito obrigada pelo carinho, pela audiência e pela perseverança com a nossa Negracim. Beijão, até a próxima!